O Brasil deve se manter em 2019 como o maior produtor e principal exportador de carne bovina do mundo. A expectativa é do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, que acredita nessa hipótese devido aos resultados da melhoria genética do rebanho, das pastagens, da nutrição animal e da sanidade. O país, segundo o relatório de abril do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a USDA, deve produzir 10,2 milhões de toneladas da proteína e exportar 2,2 milhões de toneladas. O consumo interno contará com outras 8 milhões de toneladas, conforme o documento. Atinge o patamar de segundo maior do planeta, sendo superado apenas pela da China, que deve chegar a 2,2 milhões de toneladas. E é justamente esse o assunto de hoje no comentário do analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. É possível que essa expectativa se confirme? Bom dia. Se depender do produtor, com certeza ele tem condições tranquilamente de produzir para atender o nosso mercado interno e gerar excedentes para exportação. Esse processo do Brasil se tornar uma maior exportadora não é uma coisa do dia para a noite, ele aconteceu ao longo do tempo. Vamos dar um credo muito positivo ao pecuarista que, nas crises que houveram nos fins dos anos 90, início dos anos 2000, dos focos da aftosa, ele aprendeu que tem que fazer vacinação, que tem que ter controle. Isso foi feito, o pecuarista fez o dever de casa, vacinou e hoje o Brasil, associado a isso também os estados, melhoraram a questão de controle, as GTA, as guias de trânsito animal, toda essa sistemática que foi criada para combater a aftosa deu certo. Então, o que é o Brasil hoje? O Brasil é um país hoje continental que não tem aftosa com vacinação, à exceção de Santa Catarina, que não tem e não vacina. O resto do país tem certificado da Organização Internacional de Epizootias, dizendo que é um país que não tem aftosa com vacinação. Isso abriu o mercado, consolidou mercados que eram muito importantes para o Brasil. A fala do presidente da Embrapa está certa, a Embrapa teve um papel fundamental nisso aí. Talvez o Brasil hoje tenha o maior programa de melhoramento de pastagens tropicais do mundo. Aqui em Campo Grande, nós temos o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, a equipe comandada pela doutora Cacilda trabalha na braquiária, a chamada mãe das braquiárias. Todas essas braquiárias que estão no mercado praticamente foram criadas aqui, foram desenvolvidas aqui. E agora está dando um passo extra, que é um passo da criação das braquiárias híbridas, ou seja, usar uma braquiária com uma rosizense, que tem uma palatabilidade, cruzar com uma brisanta, que tem uma resistência à cigarrinha, gerando um híbrido. Isso é um novo caminho, já surgiu um híbrido desse aqui, que é o Ipiporã. Isso vai aumentar e vai aumentar muito. A mesma coisa com os pânicos, com a doutora Eliane, ela está desenvolvendo materiais híbridos também, Tamani, alguns pânico para terra mais fraca, como o Maasai, ou seja, o Brasil criou uma grande oferta de pastagens tropicais. Isso é o que hoje consolida a pecuária brasileira, especialmente no centro-oeste brasileiro. Além disso, se criou novos modelos de produção, a integração lavoura-pecuária, isso está provocando uma revolução na pecuária brasileira. Eu ando bastante para o centro-oeste, a gente vê locais com a pastagem excepcional. Qual é o segredo? Foi lavoura de soja até janeiro, fevereiro, foi plantada uma braquiária, tem uma braquiária com uma qualidade excepcional de proteína, de folha, de produtividade. Eu vi trabalhos mostrando braquiárias gerando até 10.700 quilos de matéria seca por hectare. Ou seja, o Brasil consolidou uma produção de forragem tropicais que não existe, só a Austrália talvez tenha um trabalho próximo ao do Brasil, mas eles não têm as mesmas condições que nós temos. Infelizmente, os australianos têm seca, muitas áreas desérticas. Aqui no Brasil, não. Nós temos 200 milhões de hectares no Cerrado, que grande parte disso pode ser usado para a produção de carne, de grãos. Um outro desafio também é a questão sanitária, as doenças no Brasil do rebanho bovino, ou por vacinação ou por manejo sanitário, já a maior parte delas foram controladas. Quem não lembra da cara inchada em bovinos, quem não lembra dos problemas que havia no passado e que hoje não tem mais. Em termos de genética, o avanço foi fantástico. O Brasil tem esses programas de avaliação de animais. O que as raças europeias demoraram 100, 200 anos para fazer, o Brasil está fazendo em 20 anos, 30 anos. No passado, você tinha animais de raça zebuína que consumiam 10 quilos de matéria seca para gerar 1 quilo vivo. Hoje tem animais que com 3 quilos, 3,5 kg de matéria seca produzem 1 quilo vivo.
O confinamento no Brasil, hoje mais de 5 milhões de cabeças são confinadas. O semi-confinamento, você mantém o gado no pasto, dá um suplemento, consegue produzir, tanto seja o boi China, como o boi Europa, como uma novilha de alta qualidade de carcaça. Eu lembro que nos anos, uns 15, 20 anos atrás, o xodó era comer uma picanha argentina. Hoje a picanha brasileira é tão boa igual a picanha argentina. O cruzamento com raças europeias, com o zebu, outro avanço fantástico, IATF, inseminação artificial de tempo fixo. Ou seja, a Embrapa teve uma participação efetiva em cima disso tudo. O que se lamenta nesse momento é que a Embrapa tem uma equipe tão boa de técnicos, gente que é interessada, com um pensamento de brasileiro, que quer que o Brasil cresça, que desenvolva, e muitas vezes está estrangulada por falta de recursos de custeio, pela burocracia que se criou, pelo sindicalismo que tomou conta da Embrapa, dessa praga que foi o período Lula-petismo. Ou seja, é uma pena que uma empresa que fez uma revolução na agropecuária brasileira, hoje enfrenta esse tipo de problema. Mas esse pessoal tem gente boa ali que vai conseguir superar esses aí. E o Brasil precisa muito do trabalho da pesquisa da Embrapa. O seu presidente, o Dr. Sebastião, está correto. A Embrapa teve e vai ter cada vez mais um papel decisivo na questão da exportação de carne do Brasil e no crescimento da pecuária brasileira.